mais uma vez. Queridos irmãos, desejo-vos um bom dia e um bom culto. Apesar daqui dentro ter ficado muito escuro, isso deve-se ao facto de lá fora estar quase a chover. Não é falta de iluminação divina. Hoje vamos falar sobre a lepra. A lepra é uma doença que aparece muitas vezes na Bíblia. E é uma doença que não desapareceu. Há doenças que desaparecem, não é? Que passam à história. Esta não desapareceu. E ainda há pouco tempo, em 1995, o presidente do Brasil, isto é a honra da Débora, Fernando Henrique Cardoso, promulgou uma lei sobre a lepra que dizia assim: artigo 1º, não vou ler a lei toda, só vou ler 2 artigos. Artigo 1º, o termo lepra e os seus derivados não poderão ser utilizados na linguagem empregada nos documentos oficiais da administração centralizada e descentralizada da União e dos Estados-membros. O termo lepra não pode ser utilizado oficialmente no Brasil. Se isto ainda está em vigor, eu penso que sim, ninguém se preocupa em revogar isto, penso eu. E depois acrescentava, no artigo 2, em vez de lepra, devem ser usados o termo hanseníase. E esta lei sobre a utilização de um termo corrente em língua portuguesa já tinha sido também aprovada com o mesmo sentido em França, no tempo do Juppé, e não sei se noutros países. E qual é a razão de o Estado se preocupar em erradicar da linguagem corrente este termo lepra? É porque, efetivamente, o termo lepra está muito conotado com coisas negativas. Muito conotado com coisas negativas. Se formos ver um dicionário corrente português, lepra ou leproso é a pessoa com a qual se tem um convívio maléfico. Pessoa extremamente desagradável, perversa, ruim, que provoca repulsa, que provoca nojo. Este é aquilo que encontramos para a lepra. E por isso, a lepra é uma coisa que, da linguagem, os políticos, neste caso brasileiro, achou que devia ser erradicado da linguagem comum. Vamos ler então o texto para hoje. Este não teve influência do Fernando Henrique Cardoso, portanto vamos lá encontrar lepra ainda. Em Marcos, versículo 1. Esta Bíblia que aqui está. Versículo 1, 40 a 45. E diz assim: veio depois um homem com lepra procurar Jesus e pediu-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me da lepra. Jesus teve muita pena dele, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe: sim, quero, estás purificado. E naquele mesmo instante a lepra desapareceu e ficou purificado. Então Jesus dirigiu-lhe em tom firme e mandou-o embora, dizendo-lhe: escuta, não fales disto a ninguém. Vai primeiro ao sacerdote para ele te examinar na tua purificação. E oferece o sacrifício que Moisés determinou, para que saibam que estás purificado. Porém o homem mal saiu dali e começou a proclamar abertamente o que se tinha passado. E a notícia correu de tal maneira que Jesus já não podia entrar à vontade nas povoações. Ficava de fora, em lugares isolados, mas ia lá muita gente de toda a parte procurá-lo. Ora, este é o texto que vai servir para a nossa meditação de hoje, mas eu queria lembrar-vos outro texto que também fala da lepra, que é a cura de Naamã.
Naamã encontra-se em Reis 5, é muito longo, não vamos lê-lo, mas eu vou resumi-lo. Naamã era um general sírio que ficou com lepra. No fim das suas campanhas, ficou com lepra e decidiu, ouviram-lhe dizer que havia um homem em Samaria, Eliseu, que podia curá-lo. E este general foi para Samaria e, de facto, Eliseu curou. E ele, que tinha levado muita prata e muitas riquezas para oferecer a Eliseu, caso fosse curado, viu que Eliseu não queria nada. E foi-se embora, curado, mas com a prata toda. Só que havia um colaborador de Eliseu que disse: o meu patrão está a fazer isto tudo mal, então ele curou e não deixa cá ficar nada. E maquinou um plano. Quando Naamã já ia a caminho de casa, para o norte, lá para a Síria, ele foi ter com Naamã e disse: olha, afinal apareceram uns amigos do meu amo, do profeta Eliseu, e ele quer que tu dês alguma prata e vestes para dar a essas pessoas. E claro, evidentemente que Naamã, o sírio, o general sírio, com toda a boa vontade, deu a prata a este senhor, a prata e as vestes a este senhor que se chamava Geazi. E Geazi levou isso tudo para casa todo contente. Bom, o Eliseu não quis nada, mas eu vou ficar com isto. Entretanto, o Eliseu soube. E Deus mandou um castigo para este Geazi. E foi o Geazi que ficou com lepra. É uma história muito gira também relativa a esta doença de enzenize, é assim que se diz, é uma palavra difícil. Mas então, nesta época, a lepra era uma doença muito comum e chamava-se lepra a qualquer doença da pele, mesmo que não fosse aquilo que hoje em dia é conhecido como lepra, qualquer doença da pele era lepra. E era considerada, de alguma maneira, uma maldição de Deus. Aquele que tinha lepra, e isso aconteceu até recentemente, até o século XIX, muitas correntes entendiam que era uma maldição de Deus, e muita gente que tinha lepra era vista como pessoas que tinham pecado e que estavam a sofrer o castigo de Deus. No século XIX, na segunda metade, a meio, há o tal Enzen, um norueguês, um nórdico, que descobre o bacilo da lepra e então descobre também muitas terapias para a lepra e passa a ser encarada já de um ponto de vista mais científico e não apenas como um castigo divino. E é deste norueguês, Enzen, que surge este novo termo moderno para a lepra. Ora, este texto que nós lemos fala-nos de dois movimentos cujo encontro vai dar de facto um milagre, uma coisa extraordinária. O primeiro movimento é o movimento do leproso em direção a Jesus. E o segundo movimento é o movimento de Jesus em direção ao leproso. Quando estes dois movimentos se tocam, de facto acontece uma coisa extraordinária. E estes dois movimentos, prezados irmãos, não são coisas vulgares, porque se lerem Levítico 12, 13 e 14, verificarão que aquelas pessoas que tinham lepra não podiam aproximar-se de ninguém. E os que não tinham lepra também não podiam aproximar-se dos que tinham. Eram medidas profiláticas para evitar que houvesse efetivamente uma contaminação maior da lepra, visto que a lepra era transmissível. E é transmissível. E, portanto, estes dois movimentos eram movimentos que estavam proibidos. O movimento do leproso em direção a alguém que não tinha lepra e o outro movimento de Jesus em direção a alguém que tinha lepra. De alguma maneira podemos dizer que os dois, Jesus e este leproso, eles transgrediram as normas
judaicas que estão consagradas em Levítico 12, 13 e 14. Eles transgrediram, são dois transgressores. E quando estes dois movimentos se encontram, acontece de facto um milagre, porque o leproso diz a Jesus, se quiseres, podes purificar. E Jesus estendeu-lhe a mão, tocou-lhe e disse, sim, quero, estás purificado. Aqui a palavra purificado, se fôssemos ver, poderia ser talvez melhor traduzida como curado. Noutras versões encontrarão curado. Aqui diz purificado. Purificado é mais do cateroi, do puro. Aqui é mais no sentido de cura de uma doença. Porque mais à frente, sim, no texto vai aparecer a purificação. E já lá vamos ver então o que é que acontece. Mas eu queria chamar-vos a atenção para esta súplica deste leproso. Ao contrário de outros que procuram Jesus e que dizem, Senhor, cura-me, Senhor, faz isto, faz aquilo. Este leproso dirige-se a Jesus com uma condicional, com uma oração condicional. Se quiseres, podes purificar-me da lepra. Se quiseres. Muitas vezes nas nossas orações nós dizemos, Jesus, faz isto, faz aquilo, faz o outro. Aqui ao dizer, se fizeres, este leproso está a dizer, Senhor, se for a tua vontade, Senhor, se for o teu projeto. E, portanto, esta é uma expressão bastante significativa neste texto e bastante pedagógica para nós. Se quiseres, tu podes purificar-me. Ele acreditava que Jesus podia, mas só se fosse a vontade dele é que isso ia acontecer. Se quiseres, podes purificar-me. E de facto, Jesus purifica-o. E ele vai começar sente-se de imediato, não vai começar, ele de imediato, e nesse mesmo instante a lepra desapareceu e ficou curado. Nesse mesmo instante. Era vulgar acontecer que a lepra passasse, porque, como já disse, era uma doença que, debaixo deste chapéu da lepra, havia muitas doenças de pele que se enquadravam, e algumas podiam passar. Mas se elas passassem, segundo Levítico número 4, aquele que se sentisse curado devia procurar um sacerdote. Tinham sido ordens de Moisés. Se lerem os primeiros versículos de Levítico 14, encontrarão a isso. E levava um ramo de cedro, 2 animais, dois pássaros, um ramo de incenso, levava um fio, e o sacerdote ia verificar se de facto ele estava curado. E caso ele estivesse curado, então isso era declarado. Ora, o que é que isto significa? Significa que esta doença, e todos sabemos disso, mas eu vou lembrá-lo, que esta doença, além de trazer os problemas de saúde que conhecemos, estabelecia também uma espécie de exclusão social. Quer dizer, se alguém tinha lepra, ele não podia conviver com os filhos, com os netos, com os avós, com a mulher. Ele tinha que estar isolado, só podia conviver com outros leprosos, em zonas especiais, em zonas afastadas. Aqui em Portugal, essas zonas, na Idade Média, levaram o nome de gafanhas, não é? Ainda há muitas gafanhas por aí que têm algumas, a maioria esta origem, eram sítios onde havia leprosos, onde eles deviam estar confinados. E, portanto, a intervenção do sacerdote tinha duas funções, não só uma verificação médica, se de facto estava mesmo curado, mas também um anúncio público, anunciar publicamente que aquela pessoa deixava de estar excluída, deixava de estar à parte da sociedade e já podia conviver, aproximar-se dos outros. Esta era, de facto, o sentido desta declaração de purificação
que os levitas tinham a obrigação de fazer. Fazia parte das suas funções. Os levitas tinham efetivamente a obrigação de fazer estas verificações e declarar a purificação da pessoa. Purificação, ao mesmo tempo, física e social. Uma purificação plena da pessoa. Jesus, ao dizer de uma maneira firme, não fales disto a ninguém, vai primeiro ao sacerdote para ele te examinar pela tua purificação e oferece o sacrifício de Moisés, referência a tal passagem do Levítico, e manda-o ter com o sacerdote. Ele estava curado, mas ele ia ter com o sacerdote porque era assim que mandava a lei de Moisés. Era assim que mandava a lei de Moisés. Mas não fales disto a ninguém. E por que razão é que Jesus queria este silêncio sobre este acontecimento? Qual é a razão deste silêncio? Bom, podemos apontar 3 razões para este silêncio. Primeira razão, mais prosaica. Se Jesus tinha tocado num leproso, então isso era considerado uma transgressão, uma infração, e Jesus tinha que começar a ser tratado como um leproso. Reparem que, porque este leproso curado não seguiu à risca isto, no versículo 45, na segunda parte, diz que Jesus já não podia entrar à vontade nas povoações. Jesus já não podia entrar à vontade, porque ele tinha tocado no leproso, tinha tocado no impuro, e, portanto, não podia entrar à vontade. Esta é a primeira explicação. A segunda explicação tem a ver com o contexto do Evangelho de Marcos. Muitas vezes no Evangelho de Marcos, Jesus faz estes milagres, Jesus faz declarações bombásticas e pede segredo. É o chamado segredo messiânico, que no Evangelho de Marcos não há nenhuma proclamação, senão no final do Evangelho, em que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Portanto, até a revelação desse facto, até a revelação de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, as coisas devem ser guardadas em segredo. É o segredo messiânico. E a terceira razão poderia ser de repreensão tácita ao clero de Israel. Dizer, olha, tu não vais dizer quem te curou, mas vais-te apresentar lá curado. E eles vão ver que efetivamente eles não têm poder para curar, têm apenas a capacidade que lhe é dada por Moisés de seguir os procedimentos dos Levíticos, os procedimentos da lei, para verificar efetivamente que tu estás curado. Esta poderia ser uma terceira razão porque Jesus mandou de facto que este leproso curado ficasse em silêncio. Mas a atitude deste leproso merece também a nossa atenção por outras coisas. E a primeira é que ele é alguém que reconhece a sua doença e que está profundamente empenhado em não a aceitar, em a ultrapassar, em se curar. Este leproso que foi curado não se deixou consumir pela dor, pelo desânimo, não baixou os braços. Foi mais forte nele o desejo de viver do que a comunidade de ficar passivamente à espera que a morte o visitasse. Por fim, a esperança em encontrar Jesus e a esperança de que Jesus podia de facto modificar a sua vida é também alguma coisa que verificamos como alguma coisa de notável, alguma coisa de extraordinário. Como extraordinária é também esta oração que ele dirige a Jesus: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. É uma aceitação do poder de Deus, é uma submissão ao poder de Deus, é um colocar-se nas mãos de Deus. Se quiseres, faz o que tu quiseres.
Hoje, prezados irmãos, existem também pessoas que, do ponto de vista médico, físico, são de alguma maneira excluídas da sociedade. Doenças como a sífilis, a sida, levam a que haja de facto pessoas que não podem ter um convívio normal com os outros. Mas também, além destas doenças médicas e físicas, há outras situações de falta de saúde social, em que há pessoas que são de facto excluídas da sociedade por as mais diversas razões. E podíamos citar os sem-abrigo, podíamos citar aqueles que estão às vezes no desemprego, aqueles que passam fome escondida e que de alguma maneira são também eles excluídos, podem também eles ser reconduzidos a esta ideia do leproso. Estas pessoas, tal como todos nós, são convidados a depositar a sua esperança em Jesus, da maneira que este leproso depositou. Se quiseres, tu podes modificar a minha vida. Se quiseres, Jesus, tu podes transformar. E desta maneira, porque todos nós precisamos de transformação e todos, mesmo nós, os que o aceitamos, precisamos que Jesus continue a intervir, continue a orientar, continue a estar presente na nossa vida. Eu desafiava-vos a colocarmos também nós esta prece a Jesus diariamente. Senhor, se quiseres, tu podes modificar a minha vida, tu podes purificar, tu podes transformar. Porque muitas vezes nós pensamos, nós que vimos à igreja, ou que vimos à igreja de vez em quando, ou que temos interesse na igreja, pensamos que somos pessoas puras, purificadas. E eu vou-vos contar uma história de um livro de espiritualidade sufi, que é um homem que anda à procura de uma mulher para casar. Na verdade, é uma história de dois amigos, um casado e um solteiro, que se encontram no fim da vida. E porquê é que não casaste? E aquele que não casou disse, olha, eu fui primeiro à procura da minha mulher, fui primeiro, como isto é passado no Oriente, fui primeiro a Teherão. E não encontrei lá uma mulher que me interessou bastante, mas ela era muito preguiçosa, não fazia nada. E então eu, a seguir, fui para Damasco. E em Damasco eu encontrei, de facto, uma mulher muito trabalhadora e que fazia todas as coisas, mas era tão feia. E finalmente fui a Jerusalém. E em Jerusalém encontrei uma mulher que de facto era muito trabalhadora, muito bonita. Então, e porquê é que não casaste com ela? Perguntou o amigo. Se era trabalhadora e bonita, porquê é que não casaste? É que ela era como eu, também andava à procura do homem perfeito. E portanto, quando nós às vezes pensamos que somos efetivamente a bitola das coisas, a régua das coisas, esquecemos-nos de nos inserir no contexto dos outros. E tal como este homem, que afinal encontrou a mulher perfeita, mas ele é que de facto não servia para ela, porque não era um homem perfeito, também nós não somos as pessoas perfeitas. Também nós somos de alguma maneira, à nossa forma, um pouco leprosos, um pouco deficientes. Às vezes até um pouco arrogantes para dizer a Deus, Senhor, se tu quiseres, faz isto ou faz aquilo. Ou Senhor, indica-me o que é que eu devo fazer. Às vezes somos arrogantes demais para dizer todas estas coisas. Se nós pensarmos efetivamente nesta história, na história que eu vos contei no início de Reis, a tal Giezi, que foi tentar explorar a cura de Eliseu. Nós às vezes não só somos incapazes de nos sentir
incompletos, de sentir necessidade do nosso autoaperfeiçoamento, como às vezes até somos capazes de, como Gaiese, tentar aproveitar as maravilhas que Deus faz e tentar colocá-las no nosso prato da balança. Fomos nós que fizemos. Fui eu que trouxe, fui eu que fiz, fui eu que disse. Foi isso que Gaiese fez. É isso que este homem desta história que procurava a mulher ideal não conseguiu ver, a sua própria dificuldade. Mas o que efetivamente nós devemos ter sempre presente é que Deus é que é de facto a autoridade. Deus é que é poderoso. E é Deus que de facto dá. E é Deus que de facto indica o que nós devemos fazer. E não somos nós. Este homem leproso que pôs a sua vida nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, ele saiu com extrema alegria. Ele saiu com extrema alegria. E por toda a parte, a notícia proclamava abertamente o que se tinha passado. E a notícia correu rapidamente. Nós, prezados irmãos, muitas vezes também nos falta esta alegria. Esta alegria para agradecer as bênçãos que recebemos. E que são muitas. Os 69 anos do Enoque. O facto do sol já ter voltado. O facto de nós termos saúde. O facto de nós estarmos aqui. Tudo isso são alegrias que nós devíamos, efetivamente, proclamar. Tal como este leproso, que abertamente proclamava o que se tinha passado. Este homem tinha sido modificado, não só na sua saúde, mas na sua existência, na sua alma. Este homem era um homem que proclamava a boa nova do Evangelho e a proclamava a todos. E convido-os, prezados irmãos, a unirmos-nos na alegria deste leproso, proclamando também nós as muitas vezes que o Senhor nos curou, que o Senhor nos libertou, que o Senhor nos abençoou. Que Deus nos ajude.